Sexta, 1h. A conversa fica animada por aqui. Vani Ramos e Roger Ramos apresentam sempre um tema diferente a cada sexta, com convidados pra lá de musicais. The best you can become, the best you can become. The best you can become, the best you can become. A Rádio Gazeta toca você o tempo todo. O Planeta Entrevista. E estamos de volta com a nossa live do Facebook, já ao vivo para todos vocês que estão nos acompanhando. Como prometido, tá aqui o Francisco Pessoa, que vai tirar todas as suas dúvidas referentes à declaração do imposto de renda agora desse ano. O que continua como era antes, o que muda, se é a sua primeira vez declarando imposto de renda aqui, quais as diferenças que vocês estavam acostumados lá no Brasil. Qualquer dúvida que você tiver, o homem certo para tirar sua dúvida, para responder para você, está aqui com a gente hoje. É um prazer enorme ter você conosco. Seja bem-vindo, Francisco. Obrigado, Roger. Seja bem-vindo. Então, vamos já tratar aí da declaração do imposto de renda, então, que é o assunto que ele trouxe aqui, que a comunidade brasileira está perguntando. A gente recebeu algumas dúvidas aqui. Você pode continuar perguntando, tá, pessoal? Pode perguntar direto aqui na live do Facebook, que a gente tá ao vivo aqui, tá visualizando já as perguntas. Ou você pode mandar pelo nosso WhatsApp também, 786-757-8755. Pode mandar pelo WhatsApp ou pode mandar mensagem de texto que a gente vai aqui ler para você. Talvez a gente já tenha algumas perguntas parecidas, mas o Francisco tá aqui para tirar as suas dúvidas. A primeira pergunta que a gente tem é uma pergunta simples, na verdade, né? Mas todas elas são importantes. Essa por causa do período, né? Qual então, Francisco? Qual o período para fazer a declaração? Qual é o deadline? Qual é o último dia para fazer a declaração? Primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer. Parabéns pelo programa, é um prazer estar aqui. O deadline é para imposto de pessoa física, é 15 de abril, sempre. Né? Confunde muito empresas, corporations ou LLCs. A LLC é até 15 de março. Né? Isso invertiu agora, houve uma inversão porque mudaram um negócio também na lei. Então, e as corporations agora são 15 de abril, que até então era 15 de março. Então, isso é uma coisa importante, porque quem abre uma corporação, uma corporation, uma LLC, sempre pensa que é a mesma data, e nem sempre é. Sim. Então, aí quando ele chega para fazer, já tem um mês de atraso. As multas são altíssimas, $195 por mês de atraso, mesmo que não tenha nada a pagar. Então, é uma coisa importante. Aí vai ter sempre uma diferença. Esse ano o dia 15 cai num domingo, então seria na segunda. Mas segunda é feriado, então o último dia oficialmente é dia 17. Ok, né? ok. Então o que a gente aconselha, falando do deadline, o importante é fazer o imposto direito, né? Não adianta você fazer correndo, também não adianta você procurar um contador, um escritório de contabilidade, assim, uns dias antes, olha, tem que fazer, às vezes você consegue, mas às vezes sai correndo, sai mais mal feito, né? Sim. Então o que eu aconselho é sempre colocar uma prorrogação, que ela é automática, ela é eletrônica, na maioria das vezes processada eletrônica, não custa nada, e é um direito que todo cidadão tem. Às vezes o brasileiro tem trauma, sabia, Roger? Porque no Brasil, você não tem essa opção, você tem que apresentar o imposto de qualquer maneira, senão você já tem multa. Sim. E depois você tem que fazer uma ratificação. Sim. Tem que fazer uma correção. Aí o pessoal não quer, porque fica com medo, cai na malha fina, né? Sim. Sim. E aqui não existe isso. Aqui é automático, você não tem que explicar porquê, até 15 de outubro. Não vai deixar pro dia 14 de outubro, né? Sim, exato. Essa pergunta que eu ia fazer pra você, porque agora já é 22 de março, né? Então, Exato. a gente já tá ali num período espremido porque a pessoa entrega, tem muita documentação pra entregar pro contador. Então, o contador faz aquela prévia e depois tem que, olha, tá faltando isso, tem que dar tempo da pessoa ir atrás daqueles documentos pra ficar tudo certinho, né? Exatamente. Então, se você, por exemplo, é cliente da Business Choice, e você já é nosso cliente já depois do primeiro ano, automaticamente
se você ligou, se você não ligou, se você apareceu, se você não apareceu. Essa semana a gente já está começando a fazer as extensões. Perfeito. Porque qual é o problema? Se você tem a extensão feita, não é? Você está garantido. Se você fez antes do dia 15, ótimo, você é um cara precavido, Sim, não é verdade? sim. Do que você chegar na última hora, olha, coloca extensão para mim, aí faltou luz, seja lá o que aconteceu, né? Sim. A lei de Murphy, alguma coisa pode dar errado. Então, isso que a gente aconselha. Importante, só para finalizar o que você perguntou, 15 de abril vai até 15 de outubro. São 6 meses de prorrogação. E 15 de setembro, né, as LL6, não vamos entrar assim, vamos 15 de março, março, né? Que vai até 15 de setembro. Ok. Então, as companhias são sempre um mês antes, né, do que, no geral, que a pessoa física, né? Do que a pessoa física. Vai complicar um pouco, porque esse ano reverteu. As corporations eram também dia 15 de março, agora passou para 15 de abril. Existe um propósito por causa disso, então... Se o cara tem uma corporation, é 15 de abril e 15 de outubro. Nossa, certo. Okay? E aqui, uma pergunta recorrente também que a gente recebeu. Qual é o mínimo para fazer a declaração? Qual é o mínimo arrecadado no período de 2018? Tem algum mínimo para você ser isento da declaração do imposto de renda? Sim, você fica isento, você tem... Cada caso é um caso, né? Sim. Então, como eu costumo explicar assim, impressão digital, qual a população no mundo? Você sabe, mais ou menos? População do mundo? Do mundo? 7 bilhões e 7 pouco. bilhões, né? Você já imaginou ter 7 bilhões de impressões digitais diferentes? Que é uma coisa de Deus, que é verdade, né? É incrível, né? Algumas pode ter uma coisa mínima que para um lado ou para o outro. Cada situação é diferente, então a gente generaliza as coisas aqui, mas o fulano, primo do amigo do meu, né, cunhado, sim, ele ganha mais ou menos que eu ganho, ele recebeu tanto e eu estou pagando, quer dizer, tem que ver o caso de cada um. Sim. Certo? Sim, certo. Então, voltando para a sua pergunta, outra coisa que a gente começa a falar aqui e focar bem nela é que 2017, esse ano que a gente está fazendo agora, praticamente não mudou nada. Certo. E dos 2018, que vai ser o ano que nós estamos vivendo agora, que vamos declarar no ano que vem... 2019. Mudou tudo. Certo. Mudou completamente tudo. Muitas mudanças, né? Não é que mudou a regra básica do imposto continua a mesma, mas existem muitas mudanças e vai afetar a situação de cada um. Tanto de negócio, quem tem empresa, quem não tem, tem menos controle da situação, mas são mais... eu deveria estar ouvindo aqui, não. Tá baixo pra você? Não tá ouvindo nada, acho que eu baixei demais, não. Mas o fundo da música ou o que a gente tá falando? Então. Tá, o teu retorno tá bom pra mim. Eu não tô ouvindo o meu retorno. Tá bom, tudo bem. Tá, desculpa, eu voltei à pergunta. A gente estendeu um pouco porque eu queria... É importantíssimo a gente frisar aqui que o que a gente tá falando, o que a gente tem que falar, 2017 ou 2018, não é? Sim. Então, voltando à pergunta, que você... a gente estava falando que... Em relação às pessoas que têm um mínimo para que elas não precisam declarar. Mínimo de declarar. Por exemplo, falando de 2017, a dedução básica, se a pessoa é solteira, o governo dá ou uma dedução básica ou uma tabela área mais, itemizado que a gente chama, né? Se a pessoa tem uma casa que paga os juros da mortgage, que paga o property tax, então... ela tem direito a usar o que der a dedução maior. Mas vamos falar da dedução básica, $6 mil, né, para uma pessoa solteira, ela já vai para 12, arredondando, para uma pessoa casada, e o exemption é o que a pessoa tem direito a abater para cada um, $4.050. Ok. Né? Então, se eu sou solteiro, eu tenho 6 mil, mais o meu próprio exemption. Eu vou arredondar tudo, né, para ficar mais fácil para o ouvinte para raciocinar. Bom, então eu tenho 6, mais 4 são $10 mil. Então, se eu ganhar até $10 mil, eu não preciso declarar. Agora, se eu recolhi imposto na fonte, é lógico que eu vou querer declarar, porque eu não vou pagar nada de imposto, né? Eu ganhei $8 mil, descontei, sei lá, $500 no ano, eu vou ter esses $500 de volta, obviamente, porque eu vou ficar isento. Então, essa aí responde a sua pergunta. Agora, se for é o que a pessoa ganhar baseado na declaração dela, se é casado, se tem filhos e tal. A maioria das pessoas... tem a maioria das pessoas tem que declarar. É difícil, a pessoa pode ter ficado isento porque não trabalhou, alguma situação, a pessoa se aposenta, aí tem uma isenção pelo que ganha da aposentadoria, mas se voltar a trabalhar, pode ter que voltar a declarar de novo.
Isso é tudo uma questão de cálculo. Ok. E fazendo perguntas assim mais práticas para quem está nos ouvindo, que a gente sabe que é uma situação real. Por exemplo, a pessoa chegou aqui e ela tem uma renda, e ela abriu uma empresa e ela está recebendo por essa empresa, né? Se ela perdeu o prazo, não fez a declaração, não está habituada, enfim, isso pode ser um problema para ela no futuro, no próximo ano. Sim, a pergunta é se a declaração não for feita, o que ocorre, né? Quem não fez, por exemplo, no ano passado a declaração, como ela faz para regularizar nesse ano? 2016. A pessoa pode regularizar a qualquer momento, seja lá quantos anos de impostos. O que vai acontecer? Vai gerar multa, né? Sim. Então, vamos dizer, se ela tiver que pagar, se o business dela, o negócio dela começou, talvez nem seja o caso, porque ela investiu no negócio e no final não tivesse imposto a pagar, não vai ter multa sobre o imposto. Certo. Mas dependendo do tipo de estrutura que ela tem, uma corporation, no caso uma S-corporation, tem dois tipos de corporation. Uma é para pequenos negócios, vamos simplificar, e a outra são para firmas grandes. A de pequenos negócios, se for um dono só, é $195 por mês de atraso até um ano. Então só isso aí, depois de um ano, quanto tempo passa, mais tempo fica, o máximo que o governo pode cobrar vamos arredondar, $2.400, de novo, né? O número não é esse, para o ouvinte entender. Então, o cara vai fazer um ano depois, não fez, mas aí vai gerar outro problema, porque pode dar problema lá na frente, cadê seu imposto, né? Sim. Mas ele já tem aquela multa que vai gerar, né, juros, porque ela não pagou ainda. Sim. Agora, existem várias coisas de relief, como é que a gente chama? Que aliviam essa situação. Sim. Se o Roger abriu um business novo, você tem direito no seu primeiro ano... você tem direito a pedir perdão nessa multa. Uhum. Então a gente tira a multa no primeiro ano. Então é sempre procurar um profissional, saber, olha, minha situação é essa. Como é que a gente faz para consertar? E às vezes não vai poder consertar tudo uma vez, vai consertando aos pouquinhos. Também é muito importante aqui, se a pessoa tem, como você falou, fazer atrasado, porque não sabia ou não, a pessoa tem um bom histórico. Porque vamos dizer que... Eu estou falando do seu nome, desculpa, né? Não. Podia falar Não. Antônio, mas o Roger aqui é tudo um exemplo, né, pessoal? Não é? Não acredito, viu, pessoal? É um exemplo. Ele não deixou de fazer o imposto dele, não. Não caí na malha fina, não, pessoal. Não vamos cair nessa, não. Então, ele, 4 anos depois, ele fez o imposto tudo certinho, e ele teve um ano que, seja lá qual foi o problema, a situação dele complicou, e ele não conseguiu fazer o imposto, não fez. Aí ficou atrasado. Aí ele faz o imposto, vem a multa. Quando vier a multa, aí a gente vai olhar para trás. Mas ele, nos 3 últimos anos, essa é a regra. Sim. Eles chamam first time abatement, você pode fazer, vamos dizer assim, 3 anos. Ele fez 3 últimos anos certinho, a gente tira a multa. Sim. Agora, se o Roger já tem um recorde, esse ano ele fez atrasado, no outro não fez, mas no outro não fez. Exato, instável, você não consegue. Sim. E outras coisas também, que é importante frisar, não é fácil lidar com a IRS, é a Receita Federal aqui, né? Uhum. O leão aqui é complicado, é um gigante, é um monstro que está cada vez mais ineficiente. Então é frustrante, você liga, você fica no telefone esperando. É mesmo? É totalmente um órgão totalmente ineficiente atualmente, que não tem um orçamento adequado, né? E eles se perdem entre eles mesmos. É frustrante para nós, né? Que somos contadores, somos profissionais nessa área, e você manda um documento que tem um certificado que chegou lá no dia, eles não receberam, perdem o documento, e aí você liga para lá, mas eu tô aqui, coisa que eu recebi, mas nós não podemos fazer nada, foi cancelado, tem que fazer tudo de novo. Nossa. E é assim, você não tem para onde recorrer. Sim. Existe um departamento que é o Taxpayers Advocate, seria traduzindo para português, né? Que é para defender o direito, né, dos contribuintes, tá? Que você tem situações assim extremas, frustrantes, você mandou, não recebeu, problema que já está acontecendo há muito tempo, você tem um recurso que eles realmente vão em cima, mas leva um tempinho e geralmente resolve. Minha experiência é muito boa. Sim. Mas aí você já se aborreceu, já se estressou e tudo mais. Certo.
Tá? E deixa eu te perguntar, Francisco, outra pergunta muito recorrente aqui. Eu sou estudante, tem muitos brasileiros que ficam aí anos estudando aqui nos Estados Unidos, né? Então, sou estudante brasileiro, preciso fazer a declaração. Se a pessoa ela é estudante aqui e ela recebe uma transferência, por exemplo, ela tem os pais que mantêm ela aqui financeiramente. Sim. E eles fazem essa transferência de dinheiro do Brasil para os Estados Unidos. Então, essa pessoa, teoricamente, ela tem uma renda mensal, ou sei lá, bimestral, né? Ela precisa fazer algum tipo de declaração de renda? Nesse caso aí não. Se for realmente essa situação específica, ela não está trabalhando aqui. Sim. Né? O visto estudante é um visto que é uma exceção. Né? O dinheiro que ela está recebendo para se manter, ela não tem que declarar nada porque ela não trabalhou. Certo. Né? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Já se a pessoa vem para cá com visto estudante, aliás, é um visto que tem que toda pessoa que não vou entrar nessa parte que é complicadíssimo. A pessoa ser taxada como residente americano ou não. Sim. As pessoas confundem muito isso. Se a pessoa está aqui há mais da metade do ano, mais de 183 dias, como a gente fala, e tem uma regra especial do pessoal que vem e passa um tempo aqui, volta, vai, volta, vai, volta. Você tem que pegar a média dos últimos 3 anos, né? Certo. E todo mundo que sabe disso e não quer ser taxado como residente, os canadenses principalmente, mesmo que os Estados Unidos tenham um tratado com o Canadá, você não quer ser taxado como residente, porque se você for taxado como residente, todo o seu income mundial tem que ser declarado aqui. E muitas vezes gera o que a gente fala double taxation, taxação em dobro. E é uma coisa super complicada, mas ao pé da letra, né, o visto de estudante. Visto estudante é uma exceção porque o IRS não quer nem saber se a pessoa está aqui fora de status. Se um marciano cair aqui e trabalhar aqui e tiver rendimento aqui, e ele vai ter que declarar. Certo. Tá entendendo? Se ele passou mais da metade do ano, ele declara como residente. Eu diria que eu estava explicando que é exceção porque a pessoa pode ficar aqui 1, 2 anos, Sim. vamos dizer, o brasileiro, e ele está aqui estudando. Ele está morando aqui, está ficando um ano todo, ficou 2 anos direto, que é o tempo que ele vai levar para estudar, mas ele não tem que declarar nada do que ele recebe no Brasil, do rendimento dele. Então, por isso que é uma exceção. São poucas exceções, como a de estudante e um visto, por exemplo, consular. O funcionário consular, ele está aqui, mas é como se estivesse no Brasil. Sim. Ele ganha em dólar, paga as contas em dólar, mas é como se estivesse no Brasil. Ele Sim. declara a declaração dele do Brasil. Ele não declara nada aqui. A não ser que qualquer pessoa que venha para cá e faça um investimento, e compre um imóvel, alugue e abra um negócio, né? Ela não precisa estar aqui, ela vai, contrata e faz um negócio ou entra de sócio, aí é diferente, aí ela vai ter que declarar imposto. E se a pessoa trabalha aqui e ela tem rendimentos no Brasil, né? Não basta ela fazer a declaração dela no Brasil, ela precisa fazer em ambos os países a declaração do imposto de renda dela, se ela tem uma fonte de renda aqui e se ela tem uma fonte de renda no Brasil. Agora você pegou. Agora eu sei que o nosso tempo aqui é curto, é responder assim uma coisa em 60 segundos. Que muito difícil, que precisava de uma tarde inteira. A gente poderia passar no mínimo 1 hora falando dela. É muito boa essa pergunta, porque, voltando à regra, o que é a regra americana? De que se a pessoa é residente aqui, esse residente, vamos frisar, não vamos entrar em detalhes. Sim. Se ela veio com visto de investidor, de L1, se ela pegou o Green Card, ou se ela é cidadã americana, se naturalizou e tudo mais, a regra é a mesma. Ela tem que declarar qualquer rendimento que ela tem em qualquer parte do mundo. Tá? Vamos focar no Brasil, que o nosso público é brasileiro. Tá? Você entendendo essa regra, você vai entender que se eu venho para cá e eu ainda tenho rendimentos no Brasil, eu vou ter que apresentar o que eu ganhei no Brasil. Tá? Dependendo do tipo de rendimento, é o que você falou, você tem que fazer uma declaração aqui e lá. Aí, às vezes, fica naquela situação, que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Sim. Então, basicamente, nesse ponto a declaração brasileira é mais simples porque o contador brasileiro vai precisar saber o que você tem de conta bancária aqui basicamente o que você tem aqui de patrimônio e conta bancária, ok? Se você comprou uma casa, você tem conta no banco. E isso aí você pode informar para ele, quem está aqui, está vivendo aqui, olha, eu tenho isso, e o que ele tem lá ele já sabe. Certo? Pra gente aqui, contador aqui americano, nós precisamos da declaração dele de imposto de renda do Brasil para ver o que ele tem que declarar. Aí, tentando resumir, Sim. a gente vai ver se a pessoa veio para cá.
Uma coisa que é fundamental, que no Brasil é muito mais complicada, é que aqui nos Estados Unidos você só declara o que você tem de rendimento. Se eu tenho um imóvel que está fechado e parado, eu não tenho que botar ali não é no Brasil? No Brasil tem que colocar. Você tem que colocar, sim, eu tenho um carro tal, ano tal, sim. Eu tenho... E tem 60 prestações, eu já paguei 32 de tanto, tem que colocar tudo isso. Né? Você tem que fazer uma declaração de todos os seus bens, tá? E aqui você não tem, tá? Que é uma coisa até interessante como é que eles controlam. O IRS, que é a Receita Federal, faz auditorias às vezes, mas eles descobrem. O cara tem, um estilo de vida que ganha $200 mil por ano e ele declara 50 e ele tem um patrimônio disso, né? Tipo o pessoal de Brasília lá, mais ou menos, né? Eu não queria falar, mas já que você falou, né? Eu vou voltar a essa parte da declaração. Importante saber também, já que você falou de Brasília, que o governo americano fechou um acordo com o governo brasileiro de troca de informações. Esse acordo já foi fechado, eu não sei de cabeça, já há uns 6 anos que começou e vai, não vai. Ficou uns 3 anos para entrar realmente em ação, até os deputados tiraram o dinheiro, né? Que estava escondido, né? Dá tempo deles camuflarem, né? Dá um tempo, né? Imagina a Operação Lava Jato, não vamos nem entrar, não vou nem beliscar esse assunto, né? Porque o pessoal já vai ficar de mau humor e tudo mais. Imposto é uma coisa chata, né? A gente vai falar de político do Brasil. Então, voltando para ser prático, esse acordo, o que ele facilita? Ele facilita da Receita Federal saber, né, o que o Roger tem aqui. De novo o Roger na jogada. Não tem problema. Daqui a pouco o governo americano, olha, quero saber o que o Roger tem aí. E para evitar, todos os países querem evitar evasão de divisas. Sim, não é? Com certeza. Esse acordo já está efetivo, as coisas estão mudando no Brasil. Agora mesmo tiveram outras mudanças do que tem que ser declarado, se o brasileiro tem imóvel aqui. Essa parte é super, super, super complicada. Mas com a tecnologia, você imagina, com todos os recursos que a gente tem hoje, é só assinar um papel e pronto. Me dá o banco de dados aqui que eu te dou o banco de dados aí. Facilita muito. Exato. Então, voltando à tua pergunta, diferença básica. No Brasil, você tem que declarar os bens e aquela complicação toda lá de não sei quantos mil impostos. Aqui você não tem. Aqui você só declara a receita. Pega a declaração do Roger lá do Brasil, ele saiu de lá e deixou o imóvel alugado. Então, ele vai pagar imposto sobre esse imóvel. Eu vou declarar o imóvel dele, o cálculo é todo diferente, é até muito mais vantajoso aqui, e a taxação no Brasil é maior. Então o Roger tem direito, ele pagou lá, vamos dizer, vamos botar tudo em dólar, né? $5 mil de imposto por causa do imóvel dele, que ele está alugado, e aqui a gente vai calcular, do cálculo daqui deu 3, ele não tem que pagar nada. Se ele calculasse aqui, desse mais do que lá, ele teria que pagar a diferença. É assim que funciona, existe uma troca. Frisando bem que não existe um tratado de imposto, um tax treaty. O brasileiro eu acho que tem. Existe esse acordo de cavalheiros, vamos dizer assim, da época de Dom Pedro I. Sim. De que você pode... Isso é mundial, né? O Brasil com o mundo, os Estados Unidos com o mundo, de que você tem direito a bater, você tem... O americano, o residente, como eu te falei, qualquer pessoa aqui tem que declarar o que tem na China, na Índia, em qualquer lugar, mas pode bater o que pagou lá. Certo. Tá? Exceções. Para algumas coisas não funciona, porque são coisas do tax code, do código tributário, que é um exemplo que eu vou falar aqui bem rapidamente, só beliscando, que o Roger saiu de lá e deixou a empresa dele lá. É uma limitada, o pessoal está acostumado com, é uma limitada, ele é o dono, tem 99% das ações. No Brasil, o que acontece? A empresa paga todos os impostos e o dono tira, a gente chama de dividendos, sem pagar imposto. Porque a empresa já pagou. Sim. Tá? E está bem escrito na declaração. Impostos, dividendos não tributáveis. Mas se eu tiver que fazer a declaração do Roger aqui, ele vai ter que pagar imposto sobre esses dividendos que ele tirou lá. Sim. Não existe a compensação. Sim. Porque não está no imposto de pessoa física dele que ele pagou, uma coisa assim. É uma coisa super complicada. Você pode fazer uma coisa para mudar isso e considerar o imposto que ele pagou lá. Por incrível que pareça, o imposto pago pela empresa vai ser muito menor do que é pago aqui. E se ele pegou $50 mil, sei lá, ele vai ter que pagar não só pelo que ele pegou, pelo que a empresa fez. Se a empresa fez 150, ele vai ter que pagar por 150. Então, não compensa, é um problema sem solução. Por isso que eu acho que não vai sair, na minha opinião, ou por muito e muito tempo, um treaty, que a gente chama, um acordo para evitar isso. Você sabia que o Brasil tem treaty com o Canadá, Estados Unidos, né?
Você sabia qual país que vai te surpreender que o Brasil tem tax treaty para evitar... Evitar o quê? Double taxation. Quantos brasileiros que vêm para os Estados Unidos fazer negócios aqui e quantos americanos que vão para o Brasil? Sim. E aí, quando você vai ver essas situações, são complicadíssimas, são centenas de formulários ou super complicados. Poxa, eu estou pagando imposto aqui e vou ter que pagar imposto lá. Double taxation. Sim. É uma coisa péssima. Claro. E o tax treaty é para evitar isso. Existe um tax treaty do Brasil com Venezuela. Olha. Mr. Chaves, deve ser. Não sei de quanto tempo atrás. Mas não existe com o Brasil. Porque, para mim, eu acho que tem até um interesse americano. Não é interesse da política brasileira de fazer isso, porque se a quantidade de brasileiros que a gente vê que vem para cá, que já estão a violência e tudo mais, que querem sair do Brasil, já vem para cá, mesmo que se tiver que manter o que tem lá e pagar imposto, eles vêm de qualquer maneira, porque o cara ele foi sequestrado, ele está traumatizado, ele não sabe se vai ser assaltado. Sim. Então ele vem para cá, ele tem que assumir isso. Mas se o governo fizer alguma coisa que facilite isso, a quantidade de evasão de divisas e... será bem menor, né? E o reembolso dessa declaração, quando e como é feito aqui nos Estados Unidos? Olha, se a pessoa faz eletronicamente, é bem rápido. Normalmente, 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas? 2 a 3 semanas você processa, muita coisa melhorou em relação a isso. Você já põe a sua conta bancária, já deposita direto na sua conta bancária. Eles melhoraram para pagar também. Você pode ir online e pagar qualquer imposto seu, estimativa. Outra coisa que eu vou voltar um pouco aqui atrás, gente, da extensão, a prorrogação. Se a pessoa realmente sabe que tem uma conta grande para pagar, eu vou ter que pagar 10, 15 mil dólares esse ano, é importantíssimo saber que a prorrogação, a extensão, a extension em inglês, é só para não fazer atrasado e gerar multas por atraso. Mas se você tem que pagar até o dia 15, você tem que fazer uma estimativa, você faz a prorrogação e paga junto com a prorrogação. Porque quando você fizer as contas, olha, eu estimei que eram 15 mil e se deu 12, tudo bem, melhor Sim. ainda, você recebe o dinheiro de volta. Se você pagou um pouquinho menos, você paga um pouco a mais. Mas o governo vai te cobrar uma multa se você for fazer no dia 15 de outubro, por esses meses todos, Sim. que você tinha que ter pago no dia 15 de outubro. Só queria voltar a essa parte Sim, aí. sim. E você pode parcelar o pagamento do imposto de renda? Pode. Hoje em dia você pode fazer... Como é que a gente fala no Brasil? O carnê da felicidade. Carnê, Carnê leão. Plano Meu Leão Minha Vida. Pode fazer, então, você que escolhe o prazo de pagamento? Inclusive, eles aumentaram. Eles aumentaram porque o prazo, você podia... Isso é importante para a pessoa regularizar uma situação ou acertar uma coisa que ela foi pega desprevenida. Mas se você não teve o dinheiro para pagar o que você ganhou, já é um mau sinal. De repente você teve um ano que foi bom, mas você não separou aquele dinheiro. Então, se você tem o seu próprio negócio, você tem que separar. Se é 15%, se é 20%, né? Porque você não tem aquela situação na qual você está trabalhando para a empresa está recolhendo, chegou no final do ano, é só um acerto de contas, um pouco mais, um pouco menos. Então, é fácil, mas você tem que tomar cuidado para não virar uma bola de neve. Porque você pode parcelar, costumava ser em 60 meses. Então, vamos dizer, se eu devo 6 mil dólares, né, eu poderia parcelar isso aí em 60 meses e eu vou pagar 100 dólares por mês. Sim. Mas só que o IRS vai te cobrar juros, enquanto você não terminar de pagar, que já é uma desvantagem. Para fazer o acordo também tem um feezinho lá de 100 e poucos dólares. E se você já entrou no outro ano, já está com uma situação assim e tem que parcelar de novo, aí daqui a pouco você já está com 12. Sim. Isso vira uma bola de Uma neve. bola de neve. Então eles aumentaram. Era 60 meses. Por isso que eu falei, o carro não era eu não sei quanto tempo você está aqui, mas o carro era financiado em 60 meses. Sim. O máximo, 5 anos. Sim. Aí quando veio a crise, não sei o que lá e tal, o carro agora é financiado em 72. Agora o IRS também aceita em 72 vezes. Sim. Até um certo limite, né? Se não me engano de cabeça, 25 mil dólares, senão aí você tem que apresentar conta bancária, documentos para ele aceitar. Mas esse parcelamento é automático. Você já faz o imposto, já pede e ele já aceita. Não é bom fazer mais de 12 meses para não virar essa bola de neve. Daqui a pouco vai ter que parcelar o do próximo ano também, né? E acaba acumulando. Pode acumular aí 2 anos de Não, imposto? você vai ter que pagar, senão você vai quebrar o acordo. Mas obviamente que você não vai pagar isso sem juros. Sim. Vai ter uns juros, então você vai demorar mais a pagar. Quanto mais rápido você pagar, é o que eu falo, olha, faz. Eu aconselho mesmo assim, você tem um negócio. O negócio a gente tem cash flow, é fluxo de caixa, né? Um mês tá sim. bom. Por exemplo, ano passado a gente teve
desculpa, o furacão. Sim. Muita gente ficou... Parece que não houve nada, mas houve muita coisa, Claro. né? Muito atraso e tal. Faz o menor possível e paga o mais que você puder. Então, aquele caso que eu te falei, faz os $100 e tenta pagar. Olha, esse mês eu posso pagar 1.000, eu posso pagar 600, mas naquele mês que você tá, esse mês as coisas estão apertadíssimas. Tudo bem, você não quebra ele. Sim. É melhor do que você se comprometer 500 E não consegue e aí pagar, você não né? consegue pagar. Sim, exato. Nossa, 3 horas e 2 minutos já, Francisco. Passou voando a meia hora aqui, mas temos mais uma pergunta que eu acho bem relevante aqui, o pessoal está fazendo também, trabalho informalmente, como devo agir com os meus ganhos? Aqui a gente pode encarar o informalmente de várias maneiras, né? Mas vamos responder assim, trabalho informalmente, teoricamente aqui a gente pode entender que de uma forma talvez não legal, talvez de uma forma que não receba direto da empresa, enfim. É amplo esse termo informalmente que a gente pode discutir, então vamos falar né? das duas situações. Tá. Independente do status, né? Se informalmente é porque a pessoa está fora de status, então ela não tem um social, ela não tem um green card e tudo mais, o IRS sempre vai permitir, e o pessoal tem muito... Essa pergunta é estranha que não apareceu. Eu estou aqui fora de status, eu tenho que declarar? Devo declarar. Né? A minha opinião sempre foi, eu nunca vou mudar minha resposta. A imigração não tem nada a ver com o IRS. Inclusive a gente sabe que agora as perspectivas são muito poucas de haver uma anistia, mas eu te garanto que toda anistia que tiver, teve até uma correria um tempo atrás, ia sair, não saiu, o governo vai querer que para a pessoa provar que está aqui, vai ter que provar que está aqui, vai ter que estar com os impostos em dia. Sim. A média, vamos dizer, de 5 anos. Então já é um fato que ela deveria declarar. Se ela está aqui, vamos dizer, ilegalmente, fora de status, e ela, para que eu vou pagar imposto se eu estou fora de status? Mas eu sei que as coisas estão complicando na era Trump, complicaram mais ainda com o presidente Trump, e muitas coisas desvantajosas agora que vão ter, mas na moral da história você tem segurança, você não vai ser assaltado, seu carro não vai quebrar no buraco, de qualquer maneira você tem um proveito do imposto que você está pagando, ninguém gosta de pagar imposto, a Constituição Americana diz que você não deve pagar um centavo, é o que diz. Sim. Você procura fazer o máximo, né, e tem tudo que te permite você pagar menos. Mas eu acho que a pessoa deve declarar, e ela, se não tiver o social, ela pode tirar o ITIN number, que é um Individual Taxpayer Identification Number, ela só precisa ter o passaporte. Sim. Né? Sem passaporte é impossível, ela faz a declaração, já tira o número, é uma coisa complicada, como falei que funcionário público, o governo às vezes perde, atrasa 6 meses, mas no final vai conseguir. Acontece. No final acontece. E voltando para o aspecto informal, o que ele de repente está querendo dizer é que ele ganha cash. Não é proibido ganhar cash, ganhar dinheiro, né? Não ganhar em forma de que ele tem que ter uma conta bancária, etc. E tal. Se ele guarda no colchão lá esse dinheiro se que ele guarda ganha, no né? colchão. Ele voluntariamente, ele simplesmente vai dizer para o governo, olha, eu ganhei tanto. Se ele tem um negócio dele, vamos dizer, se ele tem um negócio de pintura, ele vai abater tudo que ele pode abater, a milhagem do carro dele, o material de pintura, os pincéis e equipamento, tudo mais, vai chegar a um denominador comum que seria, vamos dizer, o lucro da empresa, e vai pagar sobre aquilo. É muito pouco tempo a gente falar. O que complica a situação do brasileiro aqui é que ele, como autônomo, é o que a gente chama autônomo, self-employed. Ele pode também abrir uma empresa, mesmo ele estando fora de status. Melhora muito a situação, quer dizer, ele vai ter um imposto mais complicado. Já estou falando aqui de cara que o meu business vai ser mais caro para ele fazer o imposto, mas vai ser muito menos sujeito a malha fina, auditoria, ele fica muito mais protegido, porque o pessoal tem que entender também que fora de status, imigração não tem nada a ver com o sistema civil. Até se alguém vai dar um su nele, vai acionar ele legalmente, Sim. vai ser em cima da empresa dele, não vai ser ele pessoalmente. Tem uma série de vantagens. Então eu aconselho realmente o pessoal a abrir uma empresa, ele fica mais, até meio que protegido em termos de imigração, né? Não é o João da Silva, é a empresa tal. Claro. Então você tem um escudo ali por cima, você não sabe quem é o dono, quem não é, qual o status deles. E tudo. Tem as limitações e tem os problemas, mas a gente consegue resolver. E vale a pena, por exemplo, você vai adquirir um carro ou vai comprar uma casa, vale a pena colocar no nome da empresa em vez do nome da pessoa física? Muda alguma coisa para a declaração ou para a própria pessoa? Olha, tentar responder isso. Como tudo na vida tem uma vantagem e desvantagem. Sim. Tá?
Se a pessoa tem um negócio e ele põe no nome dele, pessoa física, o seguro vai ser mais barato. Sim. Tá? Eu, como contador dele, eu vou colocar. Eu sei que ele comprou aquilo ali para a empresa, ele está trabalhando, eu vou colocar. Eu nunca já tenho... A Business Shot já tem 21 anos, eu costumo falar 20, mas já está aumentando. Né? Tem 20 anos que eu defendo auditorias, parte na mesa, mas não clientes nossos, é o que eu gosto de fazer, sei fazer, de clientes que... Pessoas ficaram com problemas e eu vou e defendo, trabalho como advogado para eles. Certo. Até hoje, nesses 20 anos de carreira, não modestamente falando, tenho muito sucesso com isso, eu não tive um caso que isso foi um problema. Tipo, o truck está no nome do Roger, né? Mas ele botou na empresa. A gente vai pegar a dedução. Então, o seguro é mais barato. Pelo seguro, eu falaria, né? É mais barato. Mas ele tem um grande problema. A empresa do Roger cresceu e era um funcionário dele que estava dirigindo aquele carro e teve um acidente. Então, se está no nome da empresa... Tem que ser o proprietário ele da estava empresa. trabalhando... Não Não pode ser precisa. qualquer um. Mas se está no seguro da empresa, tá coberto. Agora, o carro não estava no nome da empresa, está no nome do Roger. O seguro está no nome do Roger. E aí ele estava trabalhando, aí o seguro não vai pagar. Entendi. Então tem essa... Vamos dizer assim, é uma faca de dois gumes. Sim. Eu aconselho, se você puder, sempre, porque aqui é o país do lawsuit, né? Então, você sabe como funcionam as coisas aqui, volta e meia, acontece, às vezes, muitos deles são fraudulentos, Sim. mas acontece, tem aquele cara que vai e freia na frente rapidinho para você bater na traseira dele e por aí vai. Então eu aconselho que, a não ser que não tenha jeito, que ele está começando um negócio, sempre botar no nome da empresa. Sempre. Tá. E existe algum benefício para a dedução do imposto de renda ou até para uma facilitação de compra ser no nome da empresa? Para comprar vai ser mais difícil, porque toda empresa ela vai ser nova, geralmente não vai ter crédito. Ah, sim. Então, se é uma empresa de muitos anos, ela vai ter crédito. Então, para imposto de renda, a gente vai pegar de qualquer maneira. Vai ser, não muda nada. Não muda nada. Tá. Ok. Outra dica que eu dou, o cara vai comprar o carro. É muito melhor que ele tenha o nome da empresa, fazer o nome da empresa, porque é o que eu te falei. Pode ser ele mesmo, ele está dirigindo, tem um acidente, não sei o que lá e tal. Então, comprar carro é uma arte, né? Eu posso até escrever um livro, porque eu já consegui... E vai ter bastante comprador. Não, porque você já vai, olha, quero isso, liga para... É assim que eu faço, liga para olha, qual é o melhor preço e só vai lá para assinar o papel. Mas às vezes não é fácil assim. Então você chega na agência. Sim. Você não fala nada que vai ser para a empresa. Você faz o deal todo, chega, aquele negócio que o vendedor vai lá, volta, não, peraí, vou ver o que eu faço. Aí fala com o chefe, não conseguimos tanto, fechou. Fechou, ok, tá bom. Tá, essa aqui é minha empresa. Aí o cara, peraí. Não, mas aí tem que ver o crédito da sua empresa. Eu falei, não tem problema não. Você coloca no nome da empresa e você assina. Sim, você é uma espécie de um fiador. Um fiador. É um co-signer que a gente chama aqui. Né? Vai ter gente que não vai ter paciência de fazer isso. Não, deixa pra lá, põe meu nome mesmo. Mas é uma maneira de você fechar o preço, porque se você chegar lá no nome da empresa, vou puxar o crédito da empresa, ela só tem 2 anos e vai te jogar um juros muito maior. Certo. Aí o que eles não te deram de desconto, eles vão ter que te dar se eles quiserem que você saia com o carro naquele dia. Sim. Né? Se for o último dia do mês, em outras palavras, mais rápido ainda. Eles vão te vender o carro por pouco mais ou nada. Francisco, então gostaria muito de te agradecer aí pela participação. No fim, acabamos estourando o tempo. Não sei se você tinha algum compromisso, mas agora já era. Não, né? para mim não tem problema nenhum. A gente pode, se precisar de novo aí, você pode me chamar. Foi um prazer enorme, tenho certeza. E a gente nem falou de 2018 nada. Nem falamos de 2018, já estouramos o tempo, então com certeza tu virá de novo aqui no nosso programa pra gente falar sobre 2018. Será um prazer. Teremos várias alterações aí, né? Acredito que pra melhor, né? Umas pra melhor, tem a respeito cada caso é um caso. Sim. Mas umas para melhor, outras para pior. Sim. Então a gente vai dividir aqui para você, né, na próxima vinda do Francisco aqui, entre o que vai ser bom e o que vai ser ruim na mudança da declaração para o ano que vem, né, nesse exercício de 2018, que você vai declarar no ano que vem, em 2019. Então aí a gente vai receber ele de novo. Você já pode, desde agora, mandar perguntas para saber sobre quais são essas diferenças, enfim, as dúvidas que você tiver em relação a essa entrevista de hoje, em relação ao próximo ano, que a gente vai marcar uma nova entrevista
entrevista com o Francisco para tirar novas dúvidas e muitas vezes as perguntas acabam se repetindo e a gente debate mais um pouco. Se ficou alguma coisa um pouco confusa, se você não entendeu, por favor, mande pra gente, que a gente tenta aqui explanar de uma forma quanto mais metódica, melhor, né, Francisco? Para o pessoal entender bem, ser uma coisa simples, não ser um bicho de 7 cabeças. Muita gente tem medo de declaração de imposto de renda, né? Porque é realmente complexo, mas a gente pode simplificar. Por isso que a gente tem que procurar um profissional, né? Muita gente tenta fazer sozinho em casa e acaba geralmente tendo algum problema, né? Então, por isso, isso é um investimento, não é um custo, né? É um investimento que a gente faz nesse serviço para a gente não se incomodar, para a gente ter tudo certinho com o governo, porque a última coisa que a gente quer aqui, principalmente nos Estados Unidos, é ter problema com o governo americano. Então, vale muito a pena esse serviço. A Business Choice está aí há mais de 20 anos no mercado. Sempre não é uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado, é porque tem uma grande credibilidade aí e faz um bom serviço, né, Francisco? Então, a gente agradece muito a tua participação aí. Espera que você volte aí o quanto antes para a gente conversar um pouquinho mais. Opa, temos perguntas? Fala, Vanusa. A Vanusa acho que tem uma pergunta para ela aqui que ela quer fazer. Não é para mim. Não. É sobre renovação de IT number. Muita gente não sabe que precisa renovar. Ótimo. Vamos então aqui a última pergunta. A Vanusa tem prioridade com a gente aqui. Então ela perguntou sobre renovação. Então tem que renovar o IT number, é isso, Francisco? Muita gente não sabia disso, mas ele tem uma expiração. A pessoa vai receber uma carta, né? Provavelmente. Isso é um problema que acontece demais. Quando uma pessoa muda, é importante atualizar o endereço. Então mudou, tem um formulário que você faz, não vou nem entrar no assunto, o tempo já esgotou. Olha, eu mudei, eu só vou fazer meu imposto ano que vem. Aí faz o formulário, é simples, manda para lá, atualiza o endereço. E aí vai dizer o que ela tem que fazer. Não é a aplicação original, que é mais complicada, que tem que fazer tudo que fez da primeira vez, mas se ela não vai renovar, ele vai caducar. E tem situações que, vamos dizer assim, que muita gente pegou, vamos dizer assim, o IT number há muito tempo e começou a usar isso, fazer crédito, mas não declarava. A história do IT number é que foi feito para estrangeiro que vai fazer um negócio aqui, ele acabou virando, né? Mas como eu falei, o resto não quer nem saber. Você trabalhou, tem que declarar? Sim. Tá aqui o número. Mas existe hoje um controle muito grande do número, porque há uns 10 para mais anos atrás, o IT number ficou popular e virou, né, a solução para quem não tinha um social. Sim. Aí a pessoa comprava um carro, financiava o carro, fez crédito e aquele negócio todo. Aí chegaram na do imposto e não declarava. Aí, foram emitidos, não sei, 10 milhões ou sei lá quantos, e agora a gente só tem 100 mil, 10 milhões é muito, né? Vamos dizer. Não, sim, mas... E só tem tantas declarações, sim. Mas tem que ser renovado. Como eu falei, é mais simples do que o que a gente imagina do que o inicial. Sim. Né? E é basicamente fazer um formulário e mandar para o governo. Tá, perfeito. Porque então se você tem o IT number, você tem que renovar. Daqui a pouco você vai... E aí se caduca, você pode recuperar o mesmo número ou tem que fazer tudo de novo? Olha... essa pergunta eu não posso falar que eu tenho certeza. Não, eu não tenho certeza. Sim. Eu não trabalho muito com essa parte, eu trabalho mais com a parte das empresas. Então vou ficar te devendo essa aqui para a próxima. Mas eu acho que a tendência seria de que você pudesse, mas eu não tenho certeza disso. Sim. Então, então, já deixamos já na nossa listinha a primeira pergunta da próxima entrevista. Faz sentido que você use porque você tem todo um histórico. Exato, tá? exato. Então eu imagino que se ele caducar, você pode reativar ele. Perfeito, perfeito. Agradecemos então muito aí a presença do Francisco Pessoa da Business Choice. Se você aí ainda não fez sua declaração, tá estourando o prazo, pessoal, 22 de março. Então já corre lá na Business Choice. Telefone de contato, Francisco, para Business Choice? Código de área 954-782-1829. 954-782-1829. Mais de 20 anos de experiência aí ajudando a comunidade brasileira aqui do sul da Flórida para fazer a sua declaração. Então, dá uma ligadinha, marca um horário, evita qualquer tipo de problema, não deixa nada para a última hora, porque você precisa ter tempo para recolher a documentação que o pessoal pedir. Então, corre lá na Business Choice e faz a sua declaração do imposto de renda, pessoal.
Francisco, muito obrigado pela participação. Nada, Daqui a pouco prazer. já vamos deixar agendado aí, a gente conversa, a gente mantém contato para tirar a dúvida do pessoal, referente principalmente às mudanças que existirão aí para a declaração. Poder se planejar enquanto, né, o ano está começando. Exatamente, para o pessoal já se organizar, o que ele precisa guardar de documentação para não ter que estar correndo atrás no ano que vem, daqui a pouco perder um extrato, Ou perder até mudar coisa. alguma coisa do jeito que ele tem um Que negócio forma que vai ele faz, beneficiar. né? Exatamente, né? ótima pauta, né? Como você se organizar durante o ano para na virada do ano, quando tiver que declarar do ano anterior, você já ter tudo documentado. Isso é muito importante, porque o pessoal chega lá, meu Deus, e agora tem que correr atrás, recibo e pagamento, como é que eu faço? Então acho que é uma ótima pauta pra gente se organizar na próxima entrevista. Muito obrigado, você vai continuar com a gente através do nosso app. Na verdade, o nosso programa hoje já estourou, 3 horas e 17 minutos. Você continua com a nossa programação aí da Rádio Gazeta News através do nosso app. Se não baixou, baixa lá. Rádio Gazeta News é fácil, é bem levezinho, é totalmente gratuito e você fica ligado aí 24 horas por dia na nossa programação. Um grande abraço, pessoal. Amanhã a gente volta com o Planeta News a partir da 1h da tarde. Amanhã com conversa fiada com a Vanusa, com um convidado. Vai ser muito bacana o programa amanhã, certo? Obrigado aí pela participação. Até amanhã.